Monster. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse anime. Tem um anime sido muito discutido nos últimos tempos. De tanto eu ver vídeos toda hora, cara, acho que já fazem meses. Monster, Monster, Monster é isso. Monster, a verdadeira natureza de um monstro. Que é um monstro, o mangá do monstro. Sai da jaula monstro, Monstro Beer. Eu quis ver. E nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre o anime Monster. Não vou falar bem dele, já quero dizer de imediato. Então, se você é um super fã de Monster, sinto muito. Sem ter spoilers, se você não assistiu o anime e quer assistir, assista ele primeiro inteiro e depois vem aqui e diga a sua opinião, se você concorda ou discorda. Mas acredito que a maioria irá discordar, porque a minha opinião sobre esse anime é bem popular. Eu refleti alguns dias. Pensei, mas cara, não tem como ter outra opinião. Eu meio que detesto heróis e protagonistas excessivamente moralistas, iguais Tema, que é o protagonista de Monster. Pode até ter sido certo salvar Johan, mas não foi o correto. Olha o tanto de atrocidade que o cara fez. Da primeira vez, pode até não ter sido culpa do Tema, quando ele era criança ali, né, e salvou Johan. Ele não sabia que o Johan ia se tornar um assassino. 100% não era responsabilidade dele. Meio que não tem como você saber. Não tem como culpar o cara, né? É paia. Mas a segunda vez, sim. Eu acredito que ele tinha responsabilidade. Ele sabia que o cara era um assassino. Sabia que ia continuar matando se fosse solto. Escolheu salvar ele. O fato dele ser um médico e ter jurado algo, muda o quê? Isso é tipo um motivo para salvar uma pessoa que você sabe que vai continuar matando gente? Fazendo maldade? Essa história de que no final o Johan também não conseguiu provar seu ponto para Tema não cola pra mim. É uma disputa de ego para ver quem prova o ponto de alguém. Eu acho que a liberdade de um assassino é um assunto mais sério que isso, sinceramente. As pessoas julgam as outras por coisas pequenas, sabe? Se a pessoa se prostitui ou se droga, é a pior pessoa do mundo. Tem moral inferior e etc. Mesmo que isso não fira ninguém. Todo mundo fala como se nunca tivesse feito nada errado na vida, sabe? Nunca. Aí quando o cara é um assassino, um estuprador, a sociedade vai lá e tenta passar pano. É vítima, é isso e aquilo. O bandido tem todos os direitos, parece que até mais que o cidadão de bem. Parece que a vida de um vagabundo vale mais do que a nossa. É direitos humanos, é isso e aquilo. O cara tem todo tipo de proteção, tem tudo do bom e do melhor. Só pelo fato de ser um pilantra. O cara vai preso e a família dele recebe salário. É da vítima não. Para mim, quem é pego em flagrante não deveria nem ter direito a direitos humanos ou coisa alguma, nem advogado. Existe advogado que só existe para defender bandido, e é tão safado quanto o próprio bandido, se não pior. O cara sabe que o outro cometeu crimes, mas defende pelo dinheiro. Se tivesse matado a filha dele, será que ele iria depor em favor do cliente? Ser humano é hipócrita, simplesmente assim. Eu pergunto a mesma coisa para uma cirurgia. Por causa de um cirurgião. Você operaria o cara que matou sua esposa, mãe, amigo, etc? Fica a pergunta. Seria justificado se Johan buscasse vingança por quem prejudicou ele, e não matasse meio mundo por causa disso, gente que não tinha nada a ver com o que ele sofreu. Nina também sofreu bastante no passado, e não virou uma pessoa má. No fim, tudo é questão de caráter. Eu acho que Johan já nasceu assim, predisposto a ser um psicopata. Talvez mesmo sem os experimentos nazistas, ele se tornaria esse ser humano horrível. Isso pode só ter piorado e agravado, acelerado um quadro que já existia. Eu acho que ele sempre foi assim, porque eu acho que isso é uma questão de caráter no final. Minhas considerações são que eu não gosto do protagonista. Clichê e excessivamente moralista. Mesma conversa vazia sobre ideais que convém, desde sempre. Vilão nada demais. Personagem sei lá. Faz o papel deles de ser maligno, etc. Personagens secundários mal desenvolvidos. Nina não faz ou serve para absolutamente nada nessa história, só para tentar justificar as ações de Johan, mas ela mesma não tem nada de desenvolvimento. História bem mediana na minha opinião. Eu sei que esse anime é um anime bem antigo, bem antigo mesmo,
E talvez na época até tenha sido mais interessante. Mas hoje em dia eu acho que passa muito batido, sinceramente. Eu acho que é mais do mesmo, sabe? Eu já vi muitas obras com protagonistas, vilões semelhantes, os mesmos ideais, a mesma conversa. E sei lá, cara, pra mim que já viu mais de 600, 700 animes, acho meio clichê. Não me surpreende, não achei nada demais, e como eu disse, eu não gosto de protagonistas assim, que sei lá, cara, excessivamente moralistas, excessivamente bonzinhos, mas, cara, eu acho que é realista até. Não vou dizer que é real, é realista. A maioria das pessoas são assim. As pessoas erram, fazem coisas erradas, mas quando é o erro dos outros, é o pior erro do mundo, sabe? Uma coisa pequena é algo grande. Como se só a própria pessoa tivesse a moral para julgar, etc, etc. E quando o cara realmente faz uma coisa errada, sabe, algo imperdoável, um assassino, um estupro, aí é tipo é vítima da sociedade, é sei lá, isso, aquilo, já vi esse mesmo papo desde sempre, cara. E pra mim, sei lá, eu não sei porque que esse mangá, esse anime, tem sido tão discutido aí recentemente. Os vídeos são naquele estilo, né? Eu não faço um roteiro detalhado explicando a história do começo ao fim, ou meio que só falo a minha opinião. E, tipo, eu recomendo você assistir algum resumo, ou assistir o próprio anime, para você entender exatamente. Tipo, é sempre essa mesma história de que o protagonista tenta se manter íntegro, etc. E, tipo, a integridade do protagonista é mais importante que a vida de uma criança, né? A moral acima de tudo, acima do que realmente importa. Johan ia atirar em uma criança, ia matar uma criança. O protagonista não faz nada. Tudo só para poder continuar com essa moral excessiva dele. É isso que é o correto, cara? Na minha opinião, não, sinceramente. Meio que eu não consigo, cara. Eu não consigo, sei lá, cara, gostar, entender, achar que faz sentido esses protagonistas excessivamente moralistas, cara. Não gosto, simplesmente não gosto. Talvez na época que esse anime foi lançado, anos 90, fosse uma crítica. Cara, minha língua tá muito embolada, minha dicção sempre foi boa. Mas porra, tá fora gravar nas últimas semanas, cara. Parece até que eu tive um AVC, eu não sei que porra aconteceu, mas enfim. Pode até ser que esse anime nos anos 90 e etc, quando ele lançou, fosse talvez até algo diferenciado, mas hoje em dia não acho que seja mais. Eu posso fazer esse paralelo entre esse anime e um outro que eu gosto bastante, que é Saijako Morrendo Bahamut. Mesmo protagonista insuportável. Mas eu diria, eu detesto esse protagonista de Saijako Morrendo Bahamut, né, o Lux Arcadia. Excessivamente moralista, sofre dos mesmos problemas que eu já falei de tema, etc. Mas, cara, eu gosto muito do vilão dessa obra. Eu acredito que seja o ponto alto. A maioria dos personagens eu nem gosto tanto. Eu acho que só uns 3 personagens nessa história, ou 4, que eu realmente gosto. Mas o vilão eu gosto muito. Ele me motivou a continuar, mesmo achando o protagonista um pé no saco. Fujo Arcadia. Diferente de Johan, ele tinha um plano. Ele tinha uma estratégia. Ele tinha algo para justificar as ações deles. Ele não era bom. Não, eu não vou falar que ele era a melhor pessoa do mundo. Que ele era amor de pessoa, que era isso e aquilo. Tudo que ele fez foi justificado. Mas também o cara não era um assassino indiscriminado. Ele tinha um objetivo. Complexo, profundo. Salvar o mundo. Ele era um anti-herói. A minha definição de anti-herói é essa. Johan era um vilão. Fujo Arcadia, um anti-herói. O vilão é aquele que faz por fazer, que não tem muito objetivo, que mata porque quer, ou poder suprir algum vazio por qualquer coisa. O anti-herói é alguém que usa métodos extremos para poder tentar fazer o certo. Eu meio que acho que a vida é assim. Eu não sei, cara, mas pra mim a vida é assim. Eu acho que nada vem de graça, nada vem fácil. Às vezes a gente tem que caminhar por linhas tortas até achar o caminho certo. Guerra não é certo.
Nunca será. Partir para a guerra nunca deveria ser uma opção para resolver nada. Mas, se o seu vizinho entra em guerra com você, o que você faz? Você tem que fazer alguma coisa. Aí já não é questão de escolha. É uma questão de uma coisa que você precisa fazer para proteger você, sua família, etc. Fúgio Arcadia, querendo ou não, tinha uma responsabilidade. Ele era o homem mais forte do mundo, de todos os tempos, e que nunca vai existir ninguém mais tão forte. A própria história fala. Ele tinha grandes poderes, e com grandes poderes vem responsabilidades. Basicamente o plano dele era destruir o império corrupto, instaurar um rei justo, mas depois de centenas de anos, o ciclo voltava. Esse rei se corrompia e aí ele tinha que ser eliminado. Basicamente era um ciclo. Mas eu te pergunto, cara, que outra forma ele tinha, além de destruir o império? A base da força bruta. Adianta você sentar e dialogar com um assassino, um estuprador, um corrupto? Adianta você falar, toma um livro, lê esse livro e você será educado e você parar de fazer essa maldade? Sinceramente, você pensar ingenuamente. Eu acho que não. Eu acho que isso é impossível. Então, sei lá. Eu gosto mais de algo com uma pegada mais seinen. Sem essa história desses protagonistas excessivamente moralistas. Vilões bons que te fazem refletir, que te entram em debates. Você sabe que tudo que ele fez não foi certo. Mas de alguma forma você também entende que às vezes, sem alguma medida extrema, nada mudará. Para mim é o mesmo caso de Kevin Caslana, de Honkai Impact. Ele fez de tudo para derrotar o Honkai. Até coisas que não são moralmente certas, de forma alguma eu vou dizer que são. Mas o cara tinha um objetivo, um grande objetivo. A humanidade já ia morrer de todo jeito, cara. O que dava pra poder fazer nessa situação, sabe? Você fica ali pensando, não aceitando totalmente as ações do personagem, mas você também não pode refutar completamente. Porque você sabe que por mais que não seja certo, não é como se o cara tivesse muitas opções. E sabe, são de obras assim que eu gosto, são de vilões assim que eu gosto, que são contraditórios, cara. Mas de um jeito que você entende, sabe? De um jeito que faz sentido, uma contradição que talvez você também cometeria. Isso pra mim são obras boas, são roteiros bons, são vilões bons. Sei lá, cara, é isso.